uma coisa aqui. Então, eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês. E peraí, que eu acho. Vou compartilhar algumas coisas com vocês e se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir chamando. Peraí que eu saí da reunião. Aí. Vamos lá. Eu tenho que me colocar como co-foi. Aí, agora vai dar. Agora foi. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os vales da vida. O que é isso? A gente sempre está oscilando. A gente nunca está no mesmo nível, está tudo perfeito. Isso não existe, só existe no Instagram. Mas, de modo geral, a vida da gente tem sempre desafios. E é nos desafios que a gente cresce. Não tem como a gente chegar, melhorar, se fosse tudo perfeito. Imagina você ser feliz o tempo todo, você não ia valorizar as coisas. Então, a vida da gente ela é feita de vales. E muitas vezes você está lá embaixo e você, às vezes, desacredita. Às vezes, você não percebe o que você precisa fazer para você crescer. Só que quando você entende, quando você começa a trabalhar cada fase da sua vida, cada coisa, você sai daquilo muito mais forte. E eu quero dar algumas dicas para vocês trabalharem isso e poder melhorar cada vez mais. Porque o processo de aprendizado é diário. Você não vai se tornar uma pessoa melhor amanhã. Você não vai se tornar uma pessoa organizada amanhã. Você não vai ser um diamante amanhã. É um processo. E é preciso a gente passar por cada fase, né? E aí eu vou compartilhar um ensinamento que eu tive, que foi com a minha filha. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem aí no chat. Quem é que teve um resultado, tipo, o resultado que queria nos últimos meses? Teve alguém que teve? Tipo, não, eu queria bater um título, eu bati. Quem que cadastrou no último mês? Teve alguém que, tipo, tá feliz com o resultado que tem? Tem alguém que tá feliz? Queria que compartilhar. Se não tá, pode falar. A Lari falou que não. A gente trocou figurinha, sei que a Lari também não tá. A Lídia não tá. Eu acredito que a grande maioria de nós não estejamos, né? Nosso grupo, acho que ninguém bateu Safira. Dos Safiras acima também a gente não avançou. Então, acredito que tenha uma insatisfação aqui. E a gente precisa aprender com essa insatisfação, né? O que aconteceu? O que a gente precisa melhorar nesse processo, né? E só para começar, eu falei essa semana, falei para o Estevam, falei para a Gi que eu ia cadastrar 3 pessoas essa semana. Aí fala assim, nossa, é demais, eu já cadastrei 3 pessoas numa semana. Mas essa semana eu não cadastrei, como eu tinha falado que eu ia cadastrar. O que eu fez com que eu não cadastrasse? Eu não dei meu melhor. Eu não fiz o que eu precisava fazer. A última pessoa que eu cadastrei foi no dia 30 do mês passado, e eu até falei para o Gustavo, foi o único dia dessa semana que eu realmente trabalhei. Sabe o que é você sentar na sua mesa e falar assim, hoje eu vou cadastrar alguém, hoje eu vou dar o meu melhor. Porque uma coisa é você fazer as coisas de qualquer jeito, você fazer um convite de qualquer jeito, você fazer mais ou menos. Outra coisa é você decidir o que vai acontecer. É lógico que não é só assim, igual a música da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A lógica, às vezes, você dá o seu melhor e o resultado não vem naquela hora, porque é um processo. Às vezes, você tem que melhorar alguma coisa. A pessoa que cadastrei, ela demorou 9 meses, mais ou menos, para se cadastrar, a Fernanda. E não foi no tempo que eu queria, foi no tempo que ela precisava. Isso a gente precisa entender. Só que eu cadastrei ela porque eu tinha vários follow-ups. Ela era um contato frio, que no processo eu fui esquentando. Mas foi mais de 9 meses para eu falar com ela, foi no tempo dela. Só que como eu decidi, aquele dia eu precisava cadastrar alguém. Eu estava irritada porque eu queria bater Safira de novo, não bati, falei, pelo menos eu não cadastro, eu tenho que fazer. E fui cadastrar a Fernanda. Então, eu queria que vocês entendessem essa questão de decisão, que não é porque eu sou diferente. Vocês já cadastraram alguém, não já? Por que vocês não cadastraram no último mês? O que está de diferente na gente? O que está... olha lá, a Lídia falando de recomeçando, e dói. E por isso que às vezes a gente evita. Eu já falei várias vezes com o Estevam, né? Quando eu dou uma paradinha e eu volto, é muito pior. Você meio que perde o jeito, não é igual andar de bicicleta, que você já sabe, vai de boa. Você fica meio desengonçado. Então, o processo é doloroso, mas não tem outro jeito. Eu quero compartilhar um ensinamento que eu tive com a Teodora no último dia de aula. Até quem estava vendo no meu Instagram, ela chegou para mim da escola, no final, e falou assim, mãe, eu trolei minha professora. Falei, por quê? Tinha festa junina, e aí tinha um jogo lá de acertar,
E quem acertava, ela falou assim, a Catarina estava na minha frente, a Catarina acertou e ela foi para o final. E eu vi que não tinha benefício nenhum de acertar. Então, eu fingi que eu não sabia. Eu fingi que eu não sabia e fiquei lá jogando, até ela cansar. Então, ela percebeu, até depois eu conversei com a professora, mas ela percebeu que ela acertar, ela ganhar, ela não tinha um benefício, ela ia para o final. Então, ela ficou jogando lá, tipo, o jogo dela era um jogo de errar. E eu quero fazer a pergunta para vocês, o que você está ganhando errando? Qual é o benefício que você tem em você não ir para o próximo passo? Porque parece esquisito, mas a gente tem um ganho. Que às vezes não passar pela nossa dor, que a Lídia falou, que às vezes você não se achar merecedor, que é você saber que você vai ter que mudar muita coisa na sua vida e você não quer mudar. Tem todo um processo. Eu queria que vocês não precisam responder, mas eu queria que vocês se perguntassem o que você está ganhando quando você perde. Qual é o benefício que a gente tem de continuar no mesmo título? Eu tenho muito isso, assim, eu sou muito autorresponsável, eu fico muito me perguntando, por que eu não bati Safira 25? O que eu preciso aprender? Isso aqui é um processo, cada vez eu falo que eu estou muito melhor do que o mês passado, mas eu ainda não bati. Por que eu não bati? O que eu estou ganhando se só Safira? Eu podia estar mais, mas eu tenho que passar por um processo. Então, eu queria que vocês se perguntassem, dentro de vocês aí, o que vocês precisam fazer. E uma das coisas é a questão da crença limitante. Todo mundo tem um tipo de crença limitante. E às vezes você está aqui enchendo o teu baldinho, ou você vai num outro treinamento, na Open, você faz uma apresentação, só que você tem um monte de furos. Tem gente que tem uns furinhos e vai escapando um pouquinho, às vezes teu plano fica mais ou menos, às vezes você faz umas coisas mais ou menos, às vezes você se alimenta mal, você tá vendo coisa ali, mas você, tipo, são vários furinhos. Tem gente que tem um rombo. E você precisa consertar esses furinhos, porque senão você nunca vai estar com esse balde cheio. Você precisa entrar num processo, e quando eu falo você é a primeira pessoa, sou eu que escuto, eu sou a primeira pessoa que eu tenho que trabalhar com isso, mas você precisa entrar num processo de identificar o que é esse baldinho, o que são esses furinhos, onde que eu não estou acreditando, onde que eu estou errando, onde que eu estou procrastinando. É na crença em mim, é de eu achar que eu não mereço, às vezes eu dou um plano de qualquer jeito, eu estou com preguiça do quê? Eu não me vejo assim por quê? O que está te impedindo? Eu vou falar de mais coisas assim. E eu falo que a Junesse, além do ganho, que em nenhum outro, eu empreendo faz mais de 13 anos, né? Eu desconheço uma possibilidade de você ter tanto dinheiro de uma forma tão interessante desse jeito, mas além de tudo, a Junesse, ela faz você se conhecer. Você não consegue crescer aqui se você não se autoconhecer. E por isso que eu gosto muito de falar de mentalidade. Você precisa parar e pensar o que você precisa aprender aqui. Você precisa entrar no momento de autorresponsabilidade. Você não cresceu, não foi culpa do seu upline. Não foi culpa do seu prospecto. Às vezes, seu prospecto não cadastrou porque a tua energia estava muito baixa. Às vezes, você está falando com pessoas de um nível muito abaixo. Isso foi uma coisa que eu comecei a perceber também. Que eu falava com pessoas piores que eu. E lógico, você não vai, nossa, de um dia para o outro eu vou falar só. Não, a oportunidade é para todo mundo e a gente vai num processo. Mas, por exemplo, essa semana, eu nunca tinha falado, essa semana eu falei com uma pessoa que ela tem 125 mil seguidores. Se fosse um tempo atrás, eu jamais ia falar com ela. E a gente está falando de uma empresa multibilionária. O que a gente precisa aprender e reconhecer? E sempre que eu falo dessas coisas, as pessoas falam, mas como eu posso melhorar? Primeiro, você tem que parar, se ouvir, se entender, e é um processo. Mas coisas que você pode fazer para você melhorar são vídeos motivacionais. A gente adora, eu, a Gília, a Jéssica, eu sei que tem muita gente aí que ouve frequência vibracional, questão de merecimento, tem vídeo de merecimento. Se vocês quiser alguma indicação, a gente pode dar, tá? Mas isso vai fazer com que você vai condicionando neuralmente de outra forma. Isso é uma coisa, científico que isso melhora. Tá? Às vezes você nem escuta isso aqui, não sei se você tem uma religião, mas fala assim, não, isso é bobagem, isso é de outra coisa. Não, tem nada a ver com religião. Isso é ciência. Frequência vibracional melhora muito. E você precisa mudar, você não vai sair aqui a nível de uma vez. Leituras também, né?
Eu tenho lido bastante, e teve uma época que eu também tinha parado de ler, e como ler é importante, um dos livros até que foi o Gustavo que me deu, que chama Atitude Mental Positiva, é o maior ensinamento que esse livro me deu é faça agora. A gente é muito de procrastinar, né? Eu pelo menos sou. E eu tenho tentado, não é que 100% das vezes, mas eu tenho tentado sempre, tipo, eu tenho um problema, eu tenho uma coisa, ou eu fiz uma, tipo, tá com essa caneta aqui, eu preciso ver, eu vou guardar a caneta agora, não vou deixar para depois. Sabe de você, o que você precisa fazer? Faça agora. Não fique empurrando. Você tem problemas? Resolva agora. Eu estava com uma penca também de problemas, não, eu preciso resolver. E a coisa começa a fluir. Senta, vê tua vida, o que você precisa resolver? Você precisa resolver tua agenda para você trabalhar de Nesse? Você precisa resolver um caso? Você precisa resolver uma coisa da online? Organiza tua agenda e faz isso, né? Conteúdo de pessoas de autoridade também é interessante, sabe? Pessoas que você sabe que vão agregar na tua vida. Essa frase de parar de buzinar e começar a frear é no sentido de que às vezes você está no trânsito e entra alguém, enfim, e em vez de você buzinar, quer reclamar, quer xingar a pessoa, porque às vezes a pessoa precisa entrar, enfim, a gente não sabe a situação da outra pessoa, é você resolver o problema e frear. Deixa a pessoa passar. Não vai cair teu mundo, sabe? Às vezes você tem que parar e resolver o problema. Não ficar buzinando, não ficar reclamando para o teu offline que o produto chegou atrasado, que o produto chegou com a embalagem aberta. Eu tive produto que chegou com a embalagem aberta. O Gustavo nem sabia. Mandei mensagem para a Janete, já me falou, vou resolver, pronto, acabou. Você tem que pegar os teus problemas e ir resolvendo. Tem coisas que não dá para você resolver, você precisa passar para cima, ok. Mas não adianta você ficar só buzinando, só reclamando. A gente tem que ser autorresponsável. Você não vai chegar ao teu outro patamar se você continuar fazendo as mesmas coisas. E também a questão das 5 pessoas, que a gente sempre fala, né? Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Se você ficar com pessoas que só reclamam, que pessoas que reclamam da vacina, que pessoas que reclamam de tudo que está acontecendo, porque o Covid, porque não sei o quê, o teu nível, a tua frequência vai baixar, você vai entrar num ambiente que a hora que você for dar um plano vai ser, desculpa, mas vai ser uma merda. Porque você vai estar numa vibração tão ruim de reclamação que a pessoa não vai dar, entendeu? Ou você vai cadastrar alguém reclamando que só vai te dar problema, tá? Então, pensa nessas coisas também e refletir sobre seus tombos. Você vai cair. Você vai ter dificuldades aqui em qualquer lugar da vida. Mas é o que você vai fazer em relação a isso. Eu tive toda a situação, né, no mês passado. Meus irmãos todos pegaram Covid da mesma época. A minha mãe fazendo químio. Eu tive um problema com um processo que eu tenho numa casa, enfim, tudo de uma vez. E é lógico, abala, gente, abala. Mas eu errei no momento, porque eu comecei a dar mais foco para o meu problema do que para a solução. Porque se, por exemplo, naquele momento eu fosse diamante, meus problemas iam ser menores. Não é que, nossa, eu ia comprar a saúde dos meus irmãos, mas eu ia ficar tranquila, porque se eu fosse, eles poderiam ir para o melhor hospital. Então, a gente passa por dificuldades. Mas o que você pode fazer em relação a isso? Tá, meu irmão pegou Covid. Eu mandei reserva para ele, eu mandei muito, acompanhando, falei para ele, o que eu posso fazer? Eu não posso ir lá e tirar o Covid dele. O que eu posso fazer, a gente pode fazer, a gente faz. O que não está na nossa mão, não está na nossa mão. Não adianta a gente ficar murmurando naquilo, a gente precisa focar em soluções, tá? Em relação a tudo na vida, ou você é vítima ou você é líder. Não adianta reclamar, reclamar, reclamar que as coisas não acontecem, que seu prospecto não entra, que tem a pandemia, tem gente ganhando milhões, tem a pandemia que a mulher vendeu 50 mil. E você precisa liderar a si mesmo, e é todos os dias. Eu vou falar um pouquinho disso, porque muitas vezes a gente quer o resultado rápido, a gente quer cadastrar meio mundo em 5 dias, e é um processo de todo dia. Esses dias eu estava escutando um treinamento que falava muito disso, de como a mente da gente funciona. Olha que interessante. Às vezes, a gente faz as coisas erradas porque o prejuízo está muito longe. Você come muito McDonald's, você come porcaria, ou você fuma, ou sabe alguém que fuma, a pessoa até vê lá na embalagem, nossa, pode ter câncer, nossa, pode ter infertilidade, pode ficar, enfim, pode acontecer um milhão de coisas, mas não é amanhã.
Você não vai ter um câncer amanhã se você fumar hoje. Então, você continua fumando. Você não vai ter um problema de colesterol amanhã se você comer um monte de porcariada hoje. É o acúmulo. Você não vai engordar 5 quilos se você comer uma pizza hoje. É um monte de pizza, um monte de lanche. E é por causa disso que a gente não para de fazer as coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então, não é essas coisas diárias vão mudar o resultado, mas vão dar o resultado depois, não vão dar o resultado amanhã. Mas você vai ter o resultado. De tudo que a gente faz, a gente tem o resultado, a gente colhe. Então, quando o prejuízo está muito distante, a gente ignora, a gente continua fazendo. Né? E, ao contrário, quando os nossos sonhos também são muito grandes, a gente pensa assim, tá tão longe, eu não vou ter a casa do Rodrigo se eu der um plano hoje. E eu não vou construir o apartamento que o Caio está construindo se eu der um plano hoje. Não vai mudar minha vida hoje. E aí a gente não faz hoje. Mas vocês sabiam que o Caio fez muito antes de ter, que o Rodrigo fez muito antes de ter, que é todo um processo? A gente olha para eles hoje como algo muito longe, realmente está muito longe da gente, mas eles já estiveram onde a gente estava, onde a gente está. E foi todo um processo. Por isso que é importante, eu não sei qual é a tua meta, mas você quebrar a sua meta em pequenas coisas. Você não vai se tornar diamante amanhã, você não vai ter uma vida abundante amanhã, mas você pode ter uma vida melhor amanhã. Se você fizer hoje o que você precisa fazer, em pequenas doses, como se fossem homeopáticas, mas a pequenas doses, todos os dias você precisa, como o Fernão fala, né? 1% ao dia. Você precisa melhorar, sempre. E isso aqui foi uma coisa muito interessante, que eu descobri que, então a gente precisa fazer mini atos, né? Aí a gente descobre assim, a gente fala assim, não, eu vou fazer uma dieta, eu vou comer salada e pananã, ou não, agora eu vou bater safira. E começa 5 planos, 7 planos. Só que acontece que o seu cérebro sabe que você não vai aguentar. O seu cérebro olha e fala assim, tá, quero ver quanto vai durar. Sabe quando o pessoal começou lá no grupo de recrutadores, Gustavo, Esteu, todo mundo tá falando 5 contatos por dia. Quem tá fazendo 5 contatos por dia? Você começa empolgado, vai. E eu também já fiz isso. Vai empolgado. Daqui a pouco, você deixa de fazer hoje, você deixa de fazer amanhã, e seu cérebro ele sabe que você não vai fazer. É como se ele desse uma risada da sua cara e falasse, duvido que você vai fazer, você nunca faz. Você só começa essa dieta, você não termina. Você não chega a emagrecer. Você só fala que você vai bater safira 25, você não bate. Você só fala que você vai bater safira. Você só fala que você vai fazer, mas você não faz. E quando você erra, ele dá risada da sua cara falando, não disse? Sabia que você não ia fazer. Aí você leva um soco. Aí você fala, puta, não faço mesmo, não sou capaz mesmo. Então você precisa mostrar para o seu cérebro quem é que manda. Por isso que essa imagem tá como se fosse você ali em cima falando, não, ok, agora eu vou mudar. Porque senão ele vai ficar rindo da sua cara. Isso é uma coisa que eu, pela minha personalidade, eu fiquei como se fosse um anjinho, um capetinha. Aí, quando eu tenho que fazer, tipo, uma hora do convite, eu falo assim, deixa para depois. Eu falo, não, agora eu vou fazer, porque senão vai dar risada da minha cara. Eu comecei a levar isso para um lado, tipo, de me incomodar do meu cérebro duvidar de mim. Aí eu comecei a fazer. Então, veja um jeito de você te motivar para o teu cérebro para você mostrar para o teu cérebro que você é capaz. Não é você apresentando 15 planos amanhã, mas é você fazendo todos os dias um pouco, lendo 5 páginas amanhã de um livro. 5 páginas na terça, 5 na quarta. Daqui a pouco você começa a ler 10. Ele vai falar, nossa, uma semana lendo 5 páginas? Tá diferente mesmo. Ele começa a acreditar em você, mas você precisa provar que você é capaz. Pouco a pouco, todos os dias, você precisa mudar os seus hábitos. De mudar sua alimentação, seja o que for na vida. Você precisa mudar em pequenas doses. E é isso. Hábitos ruins trazem recompensa imediata e você vai pagar o preço depois de você procrastinar, de você não bater seu título, de você se alimentar mal, de você não ler um livro, de você fingir que você está fazendo. E os hábitos bons, a gente fazer agora, a gente apresentar um plano agora, não é agora que a gente vai ter a vida que eles têm. É depois a recompensa no futuro. Só que no processo você vai melhorando e você vai vendo o quanto as coisas vão acontecendo e vão melhorando ao seu redor. Hoje eu me vejo como um pessoal muito melhor. E é um processo.
É todo um processo. Eu tenho certeza que você que está aqui há mais de um ano, você também se vê como uma pessoa muito melhor. Você vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E você tem que aprender a definir suas metas. Né? A gente fala, mas assim, você tem que ter uma meta e você tem que ter uma data. Porque senão a gente fala assim, ok, eu falo isso às vezes que a Janessa é muito boazinha, porque a gente não tem data para bater diamante, né? Você pode bater esse ano, ano que vem, daqui 5 anos. Mas se ela falasse que era só até o final do ano, muita gente ia rebolar, ia acelerar essa festinha. Então, você precisa pôr uma data para as coisas acontecerem. Eu vejo muito treinamento disso. Você pôr uma data, ler tudo aquilo, mentalizar aquilo, trabalhar aquilo, não só mentalizar. Então, defina padrões mais elevados e vai pouco a pouco aumentando suas atividades para você conseguir alcançar, tá? O sucesso, ele deve ser praticado continuamente. Porque senão, se você começa a procrastinar, o seu cérebro não vai acreditar em você e o sucesso vai embora. E aí você vai começar a não acreditar em você, porque realmente você não cumpriu com coisas tão básicas. E uma coisa que eu vejo muito, e que para mim foi muito desafiador, até por eu ter TDAH, enfim, foi questão de agenda, de organizar horário para tudo. Eu acho que tá ruim para ler ali, mas eu coloquei assim, coloque horário, inclusive para responder as mensagens. Eu sei que o Fer não tem isso. Ele tem um horário para ver o e-mail, ele tem um horário para responder mensagem, porque senão, em vez de você ter sua agenda, você vira a agenda das outras pessoas. Eu estou tendo um trabalho muito grande de, tipo, a hora que eu estou fazendo o convite para a Junessa, eu não responder cliente da fotografia. E é um processo, a pessoa não vai morrer se você responder ela daqui depois de 40 minutos, 1 hora. E você vai cumprir seu negócio, porque senão, e parece que te sabota. Eu tô lendo, tipo, aí eu fui no horário de ler. Aí me dá vontade de ver o Instagram, me dá vontade de ver não sei o quê, me dá vontade de comer. Se você para de fazer as coisas, você começa a ter falta de produtividade. Você precisa, agora é hora disso, é hora disso. Então, como acabar com a procrastinação para atingir alta performance? Quero ver se vocês estão aqui, quero ver se vocês querem saber algumas dicas sobre isso. Quem que quer saber? Fala aí no chat que eu quero ver. Vou falar algumas dicas que eu pesquisei. A primeira é tenha um big run. Tenha uma vitória no dia. Você tem que ter um momento em que você se valorize, em que você ganhe. Ganhe do seu cérebro, ganhe da sua procrastinação. Ganhe do que você foi ontem. Você precisa ser hoje melhor do que ontem. Você precisa ter um momento disso. Nossa, agora, por exemplo, pode ser coisas... A Mari está falando de sugestão de leitura. Mari, eu adoro Napoleão Hill, por exemplo. Mas a gente eu posso passar lá também, bastante coisa que tem. Mas você precisa ter um horário, nem esse Big Run não precisa ser, nossa, amanhã cadastrar uma pessoa. Pode ser. É bem legal se for, mas às vezes o teu Big Run vai ser você fazer 5 contatos agora. E tá tudo bem. Porque você começa a aumentar a tua frequência, aumentar a tua produtividade. A segunda coisa é que você criar uma lista de tarefas. Então, eu tenho aqui tudo que eu preciso, no meu papel, tudo que eu preciso fazer de manhã, porque de tarde é o horário que eu vou trabalhar com a Junessa. Então, de manhã eu tenho que resolver meus problemas da casa, enfim, umas outras coisas minhas pessoais. Só que você precisa ter uma lista de tarefas. O que você vai fazer, que hora você vai fazer, e a hora que você for fazer a Junesse, não faça a Junesse como seu plano B, não faça a Junesse como qualquer coisa. A Junesse pode mudar a sua vida se você trabalhar direito nela. Ela vai te pagar proporcionalmente a sua entrega. Então, não faça de qualquer jeito, senão ela vai te pagar de qualquer jeito. Elimine as interferências, que é aquilo. Você está lendo, você está lendo. Se você precisar, desligue. Uma coisa que eu fiz também, meu celular é todo desativado de som. Não tem nada de som. Às vezes, você se piscar, dá pip, pip, te atrapalha, tire, se você fazer as tarefas mais essenciais da Junessa. Pô, eu começo a trabalhar à tarde porque é um horário que a minha filha está na escola. Porque senão fica, vai aqui, vai ali, é desenho, pega não sei o quê. Você precisa ter foco, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Elimine tudo que possa te atrapalhar naquele momento. Se às vezes na sua casa é muito barulhento, vai para um café, vai para outro lugar. Mas você precisa eliminar qualquer tipo de interferência. E foque somente em uma coisa. Você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Você vai convidar, você não vai ficar fazendo outra coisa, você não vai fazer venda.
Você vai convidar para o plano, você não vai fazer venda de nada. Depois você faz um horário de fazer venda. Mas você precisa focar. E até a hora que você começar a focar, você vai começar, quando você começar com ritmo, você vai ver que vai produzir mais. Porque você começa a fazer sempre a mesma coisa naquele momento. Vai ser vai fluir melhor. Então, você precisa focar. Se leva menos de 2 minutos, faça agora. Sabe aquelas coisas que acontecem de repente? Você precisa resolver, faça agora e resolve o problema. E se não faz parte do plano, a resposta é não. Não faz parte daquele teu momento de 40 minutos, não faz parte de você fazer aquilo, você não vai fazer. Ah, tua cachorra precisa dar banho? Não, aquela hora não. Então, você precisa respeitar esses horários, tá? E não negocie com você. Ah, não, mas só agora. Ah, não, mas só 5 minutos. Ah, não. Aí teu cérebro vai falar assim, eu sabia que você não ia conseguir. Você precisa mostrar quem é que manda. Você precisa fazer com que o seu cérebro acredite em você. Eu vou colocar um vídeo. Se eu não ponho aqui, eu não lembro a TDAH. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu não marquei o som. O tempo está passando. Suas oportunidades também. Qual caminho seguir? Quais planos realizar? Cada um de nós tem desafios. A vida é feita de desafios. É feita de momentos. Já pensou no tempo que você perde tentando adivinhar o futuro? Já pensou também que você pode mudar tudo isso? Se você não acreditar naquilo que você é capaz de fazer, quem vai acreditar? Dizer que existe uma idade certa, tempo certo, local certo, não existe. Pode ser que tenha até dificuldades. Mas se você realmente acredita que pode realizá-lo, não perca tempo, vá e faça. Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. Encare as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Por isso, quando a vida desafiar você, não baixe a cabeça, não desista. Olhe para dentro de si, busque forças para lutar e superar. Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca perdeu algo importante? Não é fácil quando nos vemos aflitos em um mar bravo de dificuldades. Você não estará sozinho nessa batalha. Todos erramos, sofremos derrotas. Não se assuste perante os contratempos, as tribulações ou os caminhos que parecem não ter saída. As dificuldades existem para nos tornarem mais fortes. Por isso, tenha coragem para lutar e superar esses momentos. Não tema um recomeço, pois ele trará coisas diferentes, mas melhores. Confie nas suas capacidades e nunca deixe de lutar. E se for preciso, trace um novo caminho. A persistência e a luta diária são o caminho certo para a vitória. É fundamental manter o olhar focado nos objetivos e nunca duvidar da nossa própria força. A cada pequeno obstáculo ultrapassado, mais perto você estará de superar essa fase negativa. Persistência é tudo. Pense nisso com muito carinho e comece a agir. Porque a sua vida vai durar, no máximo, algumas dezenas de anos. E cada minuto que passa é um tempo a menos nessa conta. Erga a cabeça, olhe o futuro com esperança e acredite que existe sempre uma forma de fazer as coisas de um jeito diferente. Não pense que o mundo acabou. Agora é que ele está abrindo realmente as portas. Você pode e deve ser feliz. E isso está perfeitamente ao seu alcance. Tenha fé, tenha força, lute e acredite que tudo isso em breve será passado de um futuro sorridente. Proibida a reprodução desse vídeo em eventos... Vou voltar aqui. Você conhece alguém fofinho que não para de falar e você não Opa! pode nem olhar diferente? Espera aí. Vou contar uma coisa sobre essa pessoa que talvez você não saiba. Ela tem uma dificuldade enorme de dizer não. Tende a ser muito
Nada de alguém fofinho agora, né, gente? E eu sou fofinha. Nada contra, Estevão, mas agora não. Então, assim, eu queria terminar falando isso. Semeie uma ação, você precisa plantar, você precisa começar. Semeie uma ação e colhe um hábito. Semeie um hábito e colhe um caráter. Semeie um caráter e colhe um destino. É no pouquinho, é no dia a dia, é no 1% ao dia que você vai chegar em um outro resultado, em outro patamar. E o diamante não é um pin. Não é um pin. O diamante é um caminho que você vai percorrer. Não sei qual é o teu objetivo aqui, mas se for diamante, se for diretoria, se for crescer, se for melhorar, qual seja, é um caminho. Você não bate diamante, você se torna. E para você se tornar, você tem que passar pelos vales da vida. Você precisa passar por essas dificuldades e cada soco que a vida te dá, porque ela vai te testar, Deus vai te testar, o universo vai te testar, para ver se você quer mesmo, para ver se vale a pena. Cada soco você precisa levantar e ser mais forte. É tudo um processo. Eu quero que você saiba que a tua história importa. Importa para muitas outras pessoas. É como o Gustavo falou no começo. Cada plano nosso, dos Safiras, cada plano é diferente. Eu dou uma risada, coloco o site, às vezes me embanando, me perco, enfim, eu conto a história de um jeito, eu conto o plano de um jeito, o Estevão já é todo estruturado, o Gustavo também já é mais estruturado, a Gília já apresenta de outro jeito, cada um de nós apresentamos de um jeito, e falta o teu jeito, falta o jeito de cada um de nós. As pessoas precisam conhecer as nossas histórias, e as nossas histórias, elas só serão contadas se a gente passar por esse processo. E eu nunca vi nenhum diamante chegar lá e falar, nossa, foi tranquilo. A gente só vai estar lá no palco da Junesse com 20 mil pessoas para ouvir, contando os desafios. É um processo, você precisa ser um diamante, não bater um pin. O pin é só para fechar. Então, eu queria terminar com isso. Eu espero que amanhã vai começar uma semana, que você dê o seu melhor e que você comece nesse processo diário de autoconhecimento, e que você seja cada dia melhor, tá bom? Se precisar, contar comigo. Era isso, Lu. Top,